posso fazer sem você? Olá, gente. Hoje eu quero falar um pouco sobre essa série chamada Maria Madalena, que está sendo exibida pela Netflix. E não é propaganda não, é realmente porque eu estou achando bastante interessante por dois motivos. Primeiro, porque existem já textos apócrifos encontrados há muitos anos e que datam do ano 30 até o ano 60 depois de Cristo, que já relatavam e relatam sobre a vida desta mulher que a gente conhece como Maria Madalena. E segundo, porque é muito interessante a força que ela teve para resistir a tantas coisas daquela época, onde a mulher era muito mais subjugada e principalmente por ela pertencer ao judaísmo, né? Então, eu comecei a assistir, eu estou no capítulo 6 ainda, e são 60 capítulos ao todo, mas já nesses primeiros 6 capítulos eu consegui enxergar uma pessoa muito forte, que aparentemente não é muito ligada à religião. A princípio ela não quer se casar, ela não quer manter esse laço e as tradições que a religião dela impunha, especialmente as mulheres, mas depois ela começa a se encontrar com uma fé interna que não está basicamente ligada a nenhuma religião. É uma fé pessoal em algo que realmente pode mudar a sua vida. Eu costumo chamar também de esperança. Ela tem uma esperança muito forte dentro dela de que algo vai realmente tomá-la e que tudo vai ser resolvido. E isso sempre a impulsiona para frente, literalmente. Então, eu comecei a assistir a série, inclusive por indicação de uma tia minha, e eu achei que seria uma série mais voltada para as questões masculinas, como geralmente a gente costuma ver quando tem uma série ou um filme ligado à religião cristã, judaica, enfim. Mas essa série traz uma verdade bem interessante. Maria Madalena, assim como é escrito nos textos apócrifos, ela não foi uma prostituta e ela não foi uma concubina, muito menos foi amante de Jesus Cristo. Ela era uma mulher de uma família socialmente econômica um pouco abastada, né? Ela tinha um poder aquisitivo bem superior às mulheres da época, daquela região da Galileia, e ela tinha o desejo de ser livre, o que era impossível de acordo com as tradições judaicas daquele tempo e atualmente também. Eu digo no sentido de ser livre, de não querer o casamento, de esperar um pouco, de poder escolher o seu marido, o seu noivo, etc. Coisa que a tradição não permite. Então eu comecei a identificar nela alguns, algumas características que a gente encontra em mulheres feministas, porque na verdade toda mulher é feminista. Existem as mulheres feministas praticantes, aquelas ativistas, existem as mulheres feministas mais passivas e discretas, o que também não tira o feminismo delas. Toda mulher, mesmo aquelas que são dona de casa, que não trabalham, que cuidam dos seus filhos, elas são feministas. Porque o próprio ato, inclusive, de tomar conta do lar é um ato de empoderamento. Porque ela toma decisões as quais ela tem a frente para tomar, ela tem a direção do rumo da sua família, mesmo que seja dentro da sua casa, e isso é muito empoderamento, isso é feminismo passivo, discreto, mas é feminismo. E voltando um pouco à realidade de Maria Madalena, ela foi bastante subjugada, ela foi bastante humilhada, discriminada, e mesmo assim a fé dela, a princípio, como eu disse, uma fé interna, mas depois passando a uma fé no Cristo, o Deus reencarnado cristão, na época não cristão, né, mas o Salvador dos judeus, mas depois passou o cristianismo, enfim, quando a religião foi realmente concretizada através de seus apóstolos e seguidores, mas ela depois encontra nessa fé
em Cristo uma força ainda maior. É tanto que ela resolve abdicar dos seus desejos carnais, das suas vontades pessoais para seguir o Messias, né? E isso é bem importante porque é um marco na vida dela. Ela não deixa de ser essa mulher forte, empoderada e feminista, mas ela vê naquele homem a reencarnação de Deus, ela vê uma possibilidade de uma evolução como pessoa, como ser humano, uma evolução espiritual, e ela ganha forças na série. Eu já passei um pouco sobre os próximos capítulos, mas sem assistir, e eu já percebi que ela ganha mais altivez na voz. Ela ganha até força entre os homens que seguem Jesus. Ela ganha voz, inclusive, para poder tomar decisões entre os apóstolos que seguem Jesus. Então isso mostra como a força que ela tinha dentro dela independe, inclusive, da religião. Era uma força universal. Fé, mais esperança de que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então, sem mais delongas, eu indico a série porque bota por terra bastante mito em relação à vida de Maria Madalena. A Igreja Católica, enfim, não aceita os textos apócrifos que existem sobre a vida dela, que mostra essa mulher que não era prostituta, mas que tinha, sim, uma vida financeira confortável e que fugiu dessa vida financeira e depois, após passar por bastante humilhação, ela decide, ou não decide, mas ela encontra em Jesus um ser humano agradável, justo, honesto e humano, né? Ela vê nele uma possibilidade de se espelhar para ter essa evolução como ser humano e como espírito também, espiritual. Então a série ela é bem interessante, ela ensina bastante, inclusive para quem não é praticante do cristianismo, sobre como funcionava essa dialética de Maria Madalena entre os apóstolos de Jesus Cristo para Maria Madalena. E claro, a série não foca só nela, também mostra bastante a vida de Jesus Cristo, como os outros apóstolos se comportavam entre si, como seres humanos, eles eram pecadores e depois começam a alcançar uma evolução pessoal e espiritual também, voltada para o que Jesus tinha passado para eles de ensinamentos. Então eu indico a série. Eu vou continuar assistindo até o capítulo 60, até o final, e pretendo fazer outro vídeo após eu terminar essa série para poder realmente passar a reflexão do que eu consegui aprender e do que eu consegui refletir em relação a todo esse ensinamento, tá bom? Fiquem bem, até uma próxima.